Reconhecido pelo vasto património histórico que remonta às origens de Portugal, o município de Guimarães tem-se afirmado como um território de grande dinamismo. Inserido na sub-região do Vale do Ave, numa área de 241 km², o concelho é densamente povoado e tem quase 157 mil habitantes. O município é profundamente industrial, com as exportações a atingirem 1,5 mil milhões de euros. Os setores do têxtil, do vestuário e calçado são predominantes e contribuem decisivamente para este desempenho. A cidade já foi Capital Europeia da Cultura em 2012 e será a Capital Verde Europeia em 2026, uma distinção que reconhece cidades com mais de 100 mil habitantes que se destaquem pela sustentabilidade ambiental, social e económica. Com um centro histórico que é Património Mundial da Unesco, o Castelo de Guimarães e o Paço dos Duques de Bragança atraem milhares de turistas à cidade. O número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros praticamente duplicou entre 2021 e 2023. A questão da mobilidade no concelho, sobretudo a ligação a Braga, é um dos temas prioritários na agenda do município. Atualmente está em estudo a criação de um metrobus para ligar a cidade à futura estação de alta velocidade de Braga. A Câmara Vimaranense é liderada pelo PS desde 1989. O presidente da autarquia, Domingos Bragança, atingiu o limite de 3 mandatos. Pelo PS, candidata-se agora Ricardo Costa, ex-vereador entre 2013 e 2021 e ex-deputado na Assembleia da República. Sejam bem-vindos a este espaço de debate promovido pelo Conta Lá, neste ciclo especial de debates que procura esclarecer os eleitores dos vários municípios de Portugal continental nestas autárquicas. Na próxima hora vamos falar de Guimarães, um concelho com vasto património histórico e cultural, que é densamente povoado, com mais de 143 mil habitantes, pertence à sub-região do Ave, um território profundamente industrial. Guimarães já foi Capital Europeia da Cultura, no próximo ano será Capital Verde Europeia e este é um tópico sobre o qual iremos falar na próxima hora. A Câmara é liderada pelo Partido Socialista há 36 anos. Domingos Bragança está no terceiro e último mandato permitido por lei e, por isso, está de saída do cargo. Para este debate, convidamos os partidos com assento na Assembleia Municipal. À minha esquerda tenho Ricardo Costa, do Partido Socialista, Mariana Silva, da CDU e Joaquim Teixeira, do Bloco de Esquerda. À minha direita tenho Ricardo Araújo, que lidera uma coligação que junta PSD e CDS, e Nuno Vaz Monteiro, candidato do Chega. A todos agradeço muito a presença neste debate. Vamos começar com um tema que, enfim, é um problema transversal a vários municípios do país, mas que é particularmente evidente nos municípios densamente povoados como Guimarães. Falamos da habitação. No caso de Guimarães, há dados do INE que indicam que no último trimestre do ano passado as rendas em Guimarães foram as que registaram uma maior subida em termos nacionais e por isso começo por Ricardo Costa, quais são as medidas do Partido Socialista para fazer face a este problema que afeta muitas famílias, afeta jovens, afeta pessoas sozinhas? Quais são as propostas para o próximo mandato? Muito bem, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentá-la assim, dar-lhes parabéns pelo projeto que estão a levar a cabo. Comentar também a Mariana Silva, o Joaquim Teixeira, o Ricardo Araújo e o Nuno Vaz Monteiro e agradecer o vosso convite para estar neste programa. Bom, a habitação é um problema, como disse, e muito bem, um problema, eu diria, mundial. Não é um problema concelhio, não é um problema nacional, é um problema mundial. E é um problema mundial porque nós, do ponto de vista da Europa, não percebermos que o mercado não resolve todos os problemas da habitação. E tanto não resolve que a oferta tenha aumentado, mas o que é certo é que os preços não têm diminuído, têm claramente aumentado. E têm aumentado porque Portugal, à semelhança de outros países, uns que tiveram melhores do que outros, França, por exemplo, tem uma oferta de habitação pública na ordem dos 7% e está melhor, e nós temos uma oferta na ordem dos 2%. E aquilo que eu falo, para além da habitação
indigna que temos que responder com o programa do IRU, e são outras questões, que Guimarães tem 1.623 habitações indignas e temos que cuidar e temos que resolver, mas temos que construir habitação a custos controlados. Isso só se consegue quando há intervenção pública. Isso consegue-se das diferentes policentralidades do Conselho, definindo áreas de implantação de construção a custos controlados, onde a Câmara pode comprar os terrenos, onde a Câmara pode isentar taxas de licenças para construir, onde a Câmara pode autorizar 1, 2, 3 ou mais pisos para poder diminuir o custo de construção, para que possamos ter algumas economias de escala, para obviamente conseguir colocar essas habitações a custos mais bem próximos daqueles que são expectáveis para se poder pagar. Ou seja, a Câmara tem que definir a priori o custo de aquisição para um T0, para um T1, para um T2, para um T3 e depois perceber de que forma é que pode mitigar os custos de construção e, se necessário for, obviamente, colocar recursos financeiros para poder diminuir o custo para colocar essas casas no mercado. Para os jovens, para os menos jovens, para aqueles que mais precisam, mas também para as famílias monoparentais e todos aqueles que precisam de uma habitação e que nos preços atuais não conseguem, porque a oferta em Guimarães está aumentado, tem-se construído muito mais. O que é certo é que os preços não baixam e, portanto, é preciso uma resposta pública. E essa resposta pública tem que, obviamente, subir e de forma perentória e eficaz para responder às necessidades do Conselho. Muito bem, passo agora a palavra ao Ricardo Araújo. Começo por lhe perguntar se acha que o município, ao longo destes últimos anos, poderia ter feito mais no que toca à habitação, se concorda com esta visão do Ricardo Costa? Bom, eu quero cumprimentá-la a si, cumprimentar também todos os colegas de painel que se candidatam à Câmara Municipal e desejar-vos as maiores felicidades para este novo projeto televisivo, agradecendo naturalmente o convite para aqui estar. A pergunta é muito pertinente, porque quem ouve o Dr. Ricardo Costa parece que o Partido Socialista não está há 36 anos na Câmara Municipal e que não tem responsabilidade nenhuma. A questão é, então, porque é que não fez o Partido Socialista nos últimos anos nada daquilo que o Dr. Ricardo Costa agora se propõe fazer? É que o Partido Socialista tem efetivamente grandes responsabilidades no estado a que chegamos. Evidentemente que a habitação é um problema que não é só de Guimarães, mas Guimarães tem este problema agravado e tem especiais responsabilidades por parte do Partido Socialista. E passo a explicar. Repare que há 10 anos atrás, o Partido Socialista, onde o Dr. Ricardo Costa era vereador na Câmara Municipal, aprovou um PDM que se vangloriava de ter reduzido em 20% os terrenos para construção. Hoje estão a rever o PDM, tentando inverter e corrigir este erro que cometeram há 10 anos atrás. E, portanto, hoje os preços dos terrenos são também mais elevados em Guimarães, precisamente por causa dos erros do Partido Socialista. Segundo lugar, nos últimos 4 anos, nunca houve tanto dinheiro disponível em Portugal para a construção de habitação pública como nos últimos anos. E o Partido Socialista, nos últimos 4 anos, foi incapaz de construir uma única habitação pública. E podemos olhar para os concelhos aqui à nossa volta, e posso-lhe dar vários exemplos, de casas que foram construídas de habitação pública pelos municípios. Em Guimarães, o Partido Socialista não conseguiu construir uma única casa. Terceiro lugar, o Partido Socialista é responsável pela dificuldade, pelos sucessivos atrasos, pela complexidade, pela burocracia que é exigido nos processos de licenciamento em Guimarães para construção de habitação. E tudo isto contribui para aumentar esta dificuldade no acesso à habitação e no aumento dos custos da habitação. Por isso, nós precisamos definitivamente de aumentar os solos disponíveis para construção de habitação. A Câmara, o Estado, tem que efetivamente intervir para aumentar a oferta pública de habitação. E para isso é preciso ser proativo, é preciso executar o programa do primeiro direito, que já prevê em Guimarães a construção de cerca de 370 habitações para a população com dificuldades económicas e, portanto, em situação de maior vulnerabilidade. Guimarães tem que investir também na construção e precisa de um plano direcionado para a classe média, para os jovens, de construção a preços e a custos controlados. E, portanto, com estas medidas, nós estamos convencidos que vamos dar resposta às dificuldades que existem em Guimarães de habitação. E essa tem que ser uma prioridade. Agora, o candidato do Partido Socialista não pode chegar aqui e fazer de conta que não tem responsabilidade
nem todo o passado que nos conduziu até aqui. E é por isso que nós dizemos que precisamos de uma mudança para que, efetivamente, a habitação possa ser uma prioridade e com o aumento da oferta em complementaridade do setor público com o setor privado. Muito bem. Mariana Silva, o que é que a CDU entende que os municípios podem fazer perante esta crise da habitação? Antes de mais, agradecer o convite e dar bom dia a todos. A habitação é realmente uma prioridade para o Concelho de Guimarães, para o país. A CDU fez várias propostas, tanto a nível local como a nível nacional, relativamente a esta questão da habitação. Não é de hoje, nós temos, ao longo dos anos, temos sofrido estas alterações, sobretudo do aumento das rendas, que veio prejudicar em muito o acesso à habitação, que é um direito, e por isso as dificuldades são cada vez maiores ao mesmo tempo que o tempo vai passando. As questões que nós colocamos hoje aqui e que já foram colocadas de aumentar o parque de habitação pública é uma questão que já se vem a falar há vários anos e que o PS não conseguiu concretizar. Por isso é de nos admirar que as promessas de hoje sejam as mesmas do passado, mas nos números muito mais exagerados. Nós sabemos que, para além das 1.600 famílias que vivem em condições indignas em Guimarães, temos uma lista de espera para a habitação a preços acessíveis com mais de 500 famílias. E por isso precisamos realmente de encarar esta questão por vários caminhos e não só pelos caminhos que já foram aqui apresentados da disponibilidade de solos ou da construção. Também, segundo os números do INE, mais de 15% das habitações no Concelho estão vagas e precisamos de saber porque é que estão vagas também. O município precisa de ser mais proativo nesta questão das habitações vagas, porque é que elas estão vagas, se os proprietários estão ou não disponíveis para colocar as suas habitações a preços acessíveis e colocá-las também no mercado, e precisamos de olhar para as novas construções com uma outra visão, porque não nos adianta nós estarmos a falar sobre alterações climáticas e sobre todas as medidas ambientais que pretendemos para o futuro, se continuamos a olhar para a construção da habitação da mesma forma que olhávamos no passado. Há hoje formas de construir muito mais rápidas, muito mais eficientes e muito mais baratas, com materiais muito mais baratos. E por isso também temos que ir por aqui. Para além do apoio às cooperativas, ou fomento de cooperativas, que no passado foram respostas também quando houve dificuldade na aquisição da habitação, e por isso precisamos, de alguma forma, de ter aqui uma transversalidade naquilo que é de soluções para a habitação em Guimarães. Muito bem. Nuno Vaz Monteiro, quais são as propostas do Chega para tentar resolver este problema que é as dificuldades no acesso à habitação em Guimarães? Antes de mais, bom dia. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os palestrantes. As nossas medidas são coisas simples. Guimarães tem, de facto, muito território onde possamos construir. Tem a possibilidade de dispersar a construção pelo vasto território que temos. Nós temos 249 km² de território. Nós temos mais do que o Concelho do Porto e o Concelho de Lisboa em termos de território. Temos de simplificar processos, acima de tudo. A Câmara é muito burocrática. As pessoas, os construtores não se sentem à vontade para construir em Guimarães. O licenciamento pode demorar 2, 3 anos. Temos que simplificar também o tipo de habitação que fazemos, como falava a Mariana há um bocadinho, e bem. Nós acreditamos que os pré-fabricados, as habitações de madeira, as alternativas que há, que não necessitam de alicerces, que têm custos de construção muito mais simples e execução muito mais rápidos, é também uma solução. Se calhar conseguimos, por um terço ou um quarto do valor de um T2, construir uma habitação condigna, que possa albergar uma família. Esta é uma outra solução. Temos também que perceber, na habitação que está disponível em Guimarães, o que é essa habitação, se é de privado ou se é do IRU, da CASFIG. Temos que perceber se a própria habitação disponibilizada pelo município se está efetivamente a ser devidamente usada ou se está desocupada e está a proibir que alguma família possa utilizá-la, porque não há este controle efetivo do que é a habitação na CASFIG e na IRU. Portanto, há muito para se fazer. Acima de tudo, é preciso executar, é preciso ir ao terreno, perceber as necessidades e perceber o que há
para, a partir daí, arranjar soluções. Joaquim Teixeira, o que é que o Bloco propõe para melhorar o acesso à habitação dos municípios de Guimarães? Bom dia a todos, obrigado pelo convite e devo dizer que o Bloco de Esquerda, antes de mais quero manifestar o espanto que o Bloco de Esquerda tem manifestado pelo facto de há cerca de 15 anos ou mais a Câmara de Guimarães deixou de construir. Nós temos habitação social em Guimarães, que pertence da Câmara, através da CASFIG, e não compreendemos porque parou. Nós propomos que, primeiro, fazer uma equipa, construir uma equipa que vá verificar quais são os melhores terrenos para construção. A Câmara deve, no seu orçamento, aplicar uma verba específica, condigna, de modo a, daqui por 3, 4, 5 anos, termos, não digo o problema resolvido, mas minimizado. Porque é lamentável que famílias estejam a viver umas em cima das outras. Pessoas que evitam de formar família porque não têm perspectiva de ter uma casa. Perspectiva económica e perspectiva de construção. Porque não existem casas para toda a gente e ainda por cima, caríssimas que elas são. Nós temos o Iru, que está longe demais de Guimarães. O Iru trata muito mal a habitação social. Temos conhecimento de habitação disponível, mas que não é entregue a quem dela precisa. O Bloco de Esquerda entende que deveria a Câmara de Guimarães fazer um esforço no sentido de as habitações do Iru passassem para o domínio das câmaras, porque a Câmara tem a possibilidade de fazer proximidade, resolver os problemas. O Iru não conhece a sua habitação. Nós tomamos conhecimento de que pessoas que não foram nunca contactadas pelo Iru, não houve atualização de rendas, sempre dentro do aspecto social, não houve controle de quem entra e sai das casas, nem da parte da Câmara houve uma tentativa de alertar para esse vai e vem de habitantes que muitas vezes estão fora do conhecimento do Iru e, portanto, o Bloco de Esquerda entende que há que dar habitação a quem dela precisa, habitação acessível, mas com um esforço de ser a própria a construir. A Câmara deixou de construir, vá-se lá saber porquê. Para concluir, vamos agora passar a outro tema. À semelhança do que acontece no acesso à habitação, as listas de espera nas creches são também um problema que afeta muitas famílias, isso tem consequências no trabalho, nas rotinas das pessoas. A coligação PSD-CDS já avançou que promete eliminar a lista de espera nas creches até 2029. Ricardo Araújo, pergunto-lhe como é que isso será feito. Bem, agradeço a pergunta e a oportunidade de esclarecer. Começando por dizer o seguinte, este tema das creches foi um tema de debate principal já nas últimas eleições autárquicas, onde a coligação Juntos por Guimarães já na altura alertava para esta prioridade de aumentar a oferta de creches. Na altura, o Partido Socialista desvalorizou, mais uma vez, e andou a desvalorizar durante estes últimos anos e pouco fez para dar resposta a esse problema. Efetivamente, nós precisamos de aumentar a rede de oferta de creches. Como é que o vamos fazer? Em complementaridade, mais uma vez, entre o setor privado, com as várias instituições de solidariedade social que existem, começando por ver qual é a capacidade e disponibilidade que cada uma delas tem para aumentar a oferta e, como disse, em complementaridade com o setor público. A Câmara tem também ela que aumentar
como nós propomos, uma rede pública de creches. E só assim, atacando este problema com a prioridade que merece, é que nós o vamos resolver. Porque eu não me resigno a viver num concelho em que são variadíssimas as ocasiões em que nós recebemos as preocupações das pessoas, das famílias, de gente que trabalha em todo o concelho e que não tem onde deixar os filhos. E, portanto, a responsabilidade social, a atenção à coesão social é também nas respostas que nós temos de dar neste tipo de matérias. E, portanto, sim, esta não é uma prioridade de agora, é uma prioridade já de alguns anos. E nós esperamos ter a oportunidade para, efetivamente, em 4 anos, dar resposta cabal a todos aqueles que estão à espera de uma solução de creche. Como disse, em complementaridade com o setor privado, social, que existe e que é forte em Guimarães e que tem disponibilidade e tem vontade de aumentar a sua capacidade de resposta, mas também o próprio município fazer a sua parte com uma rede pública de creche e, portanto, apoiando a construção de novos espaços para dar resposta a este problema, que efetivamente é um problema real das famílias vimaranenses. Ricardo Costa, concorda com o que ouviu agora? Bom, deixa-me só dizer uma coisa que me parece importante ser dito. Eu gostava que o candidato da AD, ele às segundas, quartas e sextas está apoio ao Partido Socialista e, portanto, a Câmara de Guimarães, às terças, quintas e sábados está contra o PS e ao domingo, o tempo do descanso, pensa no plano para a sua cidade. É isto que está a acontecer, porque a rede de creche não é tão grave como se pinta. Eu vou dizer porquê. Eu fui presidente do meu PSS durante 12 anos e sei bem do que falo e conheço bem o setor, muito bem. E, portanto, repare que foi o Partido Socialista, com uma alteração da lei que fez, no mesmo espaço onde cabiam 20 crianças, já cabem hoje 30 crianças. Ou seja, diminuiu-se o espaço disponível por criança por metro quadrado. Para quê? Para poder responder mais eficazmente, efetivamente, porque a área disponível que existia, que circunscrevia o número de crianças por cada sala, aumentou face a uma alteração da lei que o Partido Socialista, diga-se, fez. Segunda medida, foi o Partido Socialista que participou 100% o custo de creche para os pais. Não foi o PST nem a AD, foi o Partido Socialista. E isso levou a que, obviamente, todas as crianças que não tinham a capacidade, ou os pais não tinham a capacidade de suportar um custo em creche, levou a que, obviamente, pudessem migrar, e bem, para um espaço pedagógico de ensino e que todas as crianças devem ter direito. E, portanto, isso complicou ainda mais. Ou seja, uma medida benéfica de comparticipação pública para que os pais possam ter as crianças nas creches sem qualquer custo, levou, obviamente, houve um boom de procura, quer na creche pública, quer na creche privada. E, portanto, o privado, neste momento, eu diria, sob raras exceções, está completamente lotado e não consegue responder a mais estas necessidades, contrariamente àquilo que o candidato à AD diz. E, portanto, eles não conseguem, até porque aumentaram a sua capacidade sem aumentar a área de construção, só porque houve uma alteração legislativa. Isto tem que ser dito. E depois há um trabalho que é preciso ser feito. Eu concordo que temos que aumentar a resposta pública de creche, completamente de acordo, mas há um trabalho a priori que tem que ser feito, que é analisar os dados, porque fala-se muitas vezes em listas de espera de 500, 1000 crianças e, a maior parte das vezes, cerca de 40% ou 50% estão repetidas em muitas creches. Porquê? Porque os pais, obviamente desesperados, procuram uma resposta e inscrevem o filho em 2, 3 ou 4 creches para ver se têm uma capacidade de resposta para o seu filho. Portanto, a primeira questão que temos que fazer é analisar todos estes dados, cruzar todos estes dados e ver verdadeiramente qual é a necessidade. Mas, obviamente, eu concordo que a Câmara tem que responder, do ponto de vista público, a esta necessidade premente, porque não podemos, obviamente, deixar que as crianças não tenham o seu espaço pedagógico e o seu crescimento, o seu início de vida, de forma a que possamos responder a uma necessidade. E, portanto, sim, é necessária uma resposta pública, sim, é necessário avaliar, cruzar dados e ver quais são as duplicações que possam existir em crianças que possam estar inscritas. Mas tão mais importante que as creches, penso que vamos lá a seguir, são as RPIs, porque a resposta para os lares também, se calhar, é muito mais premente do que a creche neste momento. E por isso, obviamente, que a resposta pública tem que ser dada. Nunca nos podemos esquecer. Quem colocou também, e permita-me que aqui a talho de foice diga, quem colocou a habitação nos centros de prioridades foi o Partido Socialista com o PRR, aprovando medidas concretas e financiamento concreto para a habitação. E isto da habitação é um problema muito mais amplo do que em Guimarães. Muito obrigado. Nuno Vaz Monteiro, quais são as soluções do Chega para responder às listas de espera nas creches?
Acima de tudo, acho que praticamente já tudo foi dito. Temos que, efetivamente, analisar os dados. Efetivamente, há uma repetição muito grande de nomes, porque no desespero ouvimos casos que creio que as crianças não estão fabricadas ainda e os pais já estão a fazer inscrições ou a pensar como é que hão de ter, onde hão de ter os filhos para que possam trabalhar e deixar os filhos devidamente aconchegados. É preciso investir no público, no privado. Isto é algo que é quase transversal a tudo, à habitação, à saúde. É preciso, acima de tudo, analisar dados, ir para o terreno perceber o que é feito, o que pode ser feito, o que está a ser feito neste momento, aumentar a capacidade dos espaços, aumentar espaços em termos de acomodação de crianças e promover para que haja da parte do privado investimento neste sentido. Tudo o que é feito com muita dificuldade, em termos de licenciamento, em termos de aprovação, e é preciso da parte da Câmara não só investimento público, mas também a promoção para que o privado possa investir neste sentido. Mariana Silva, a CDU defende essa articulação com o privado para responder a este problema. Quais são as propostas da CDU? Não deixa de ser interessante aquilo que ouvimos até agora, que é uma rede pública de creches. Porquê? Porque a CDU já propôs isto a nível nacional para todo o país, pela necessidade que é reconhecida em todo o país, não só em Guimarães. E por isso é interessante que tanto a AD como o PS falem em rede pública de creches, mas tenham votado contra esta proposta. Ou seja, quando nós estamos a falar de educação, nós estamos a falar de estrutura física, de pedagogia e conforto. Por isso, nós não podemos, e também até de permitir que os pais possam formar família sabendo que vão ter uma estrutura e uma equipa que os vai auxiliar na educação dos seus filhos. E por isso nós precisamos de olhar para este problema não só como uma visão de aumentar o número de meninos por sala, não é? Porque isso vai colocar em questão não só o conforto como a pedagogia destas crianças, mas também como uma ideia de generalizar e de permitir que todos tenham acesso. E por isso é que a proposta das creches ser gratuita para todos e todos terem acesso às creches veio valorizar este equipamento. E por isso nós precisamos realmente de uma rede pública de creches, da responsabilidade estatal, para que possamos ter as mesmas condições que temos na escola obrigatória. E por isso aquilo que está em cima da mesa hoje é os pais de hoje terem resposta. E para isso o município precisa realmente daqui e ali fazer alguma ligação com as IPSS e com quem já está no terreno, conhece o terreno e sabe perfeitamente que se a sua lista de espera é legítima ou não é legítima. Nós concordamos que o cruzar de dados é essencial em tudo, por isso lamentamos que, mesmo que esta questão já tenha sido discutida exaustivamente há 4 anos, se agora a solução seja cruzar de dados, não é? Porque já na altura se falava desta necessidade de cruzar de dados, por isso durante 4 anos ainda não descobrimos a fórmula para cruzar estes dados e para perceber qual é a real necessidade do município de Guimarães relativamente às creches e precisamos de olhar para quem está no terreno, de olhar para quem já tem experiência, já tem prática e até já pediu ajuda ao município e à junta de freguesia e não foi ajudado nesta questão. E por isso há aqui várias questões que nos parecem mais de empurrar com a barriga do que procurar soluções reais para elas, mas realmente para termos soluções mais próximas, terá que ser com quem já está no terreno, com as IPSS e com quem conhece. Para um futuro mais consolidado de direito à creche, de direito à educação, de direito a que os pais possam trabalhar descansados porque alguém está a cuidar dos seus filhos, precisamos realmente de olhar para uma rede pública de creches que responda a todas estas necessidades. Joaquim Teixeira, o Bloco considera que o município devia ter feito mais nos últimos 4 anos? Mas com certeza. E eu fico assim um bocado espantado com os discursos pré-fabricados que dizem palavras bonitas para os eleitores ouvirem e ficarem encantados com isto. Mas a realidade
tem de ser posta a nu. O Ricardo Araújo vem aqui com um discurso da rede de creches públicas e eu fico assim. Como é que, e os próprios eleitores, quando ouvirem essas palavras, perguntam, mas porquê que vocês vêm com essas promessas se vocês próprios privatizaram creches? Havia uma rede de creches pequena, é verdade, aqui há 10 anos, cerca de 10 anos, e foi com um governo do PSD, com a conivência do PS, que na altura tinha possibilidade de contrariar a coisa, mas não fez nada. Ou seja, os dois juntos têm desgovernado este país ao longo de todos os anos. No aspecto das creches, privatizar. E agora propõe uma rede de creches públicas. Não acha que há uma contradição aí muitíssimo forte? Os eleitores têm de abrir os olhos para estas coisas. No aspecto da habitação, da saúde e por aí fora. Vocês desgovernaram toda a vida este país. As pessoas estão desgraçadas, não sabem para onde se virar, por vossa culpa. E agora vêm com uma promessa que parece que descobriu a pólvora. Não pode ser. Temos de ser realistas e ser verdadeiros com os nossos eleitores. Tudo aquilo que é preciso fazer elenca-se com muita facilidade, vai-se aos dados do INE, vai-se aqui. Mas o certo é sempre tudo na tentativa do lucro. É aquilo que se nota. Mesmo as creches sociais têm esse condão, porque a segurança social é um monte muito forte e não dá cobertura, não dá, como é que eu ia dizer, razão de viver, de procurar formar família, mais uma vez, relativamente à habitação, a mesma coisa. Hoje nós temos uma percentagem enorme de jovens que estão a viver com os pais. Não têm a perspectiva de, se um dia tiver filhos, ter casa, ter creches onde os deixar. Guimarães será, vamos passar para outro tema, Guimarães será a capital verde europeia no próximo ano. É a segunda vez que uma cidade portuguesa é reconhecida com esta distinção, depois de Lisboa, mas a mobilidade é ainda um dos grandes desafios do concelho. Já lá iremos a outras questões, mas é fundamental primeiro falar no projeto do Metrobus que vai fazer a ligação a Braga, um projeto que já existe, mas não é consensual. O atual Executivo fez saber que iria apresentar o projeto que existe ao Ministro das Infraestruturas em agosto. Ricardo Costa, em que ponto está esse dossiê? Pode dar algumas garantias aos eleitores? Bom, é público e é uma questão na política que me acompanha e me acompanhará ao longo da minha vida, quer seja política, quer seja pessoal, que é coerência. É o Partido Socialista que governa a Câmara Municipal ao longo de 36 anos, da qual eu me orgulho de grandes projetos que o Partido Socialista fez. Como disse no início do debate, fomos património da humanidade, duplicamos a área classificada, vamos ser capital verde europeia em 2026, fomos capital europeia da cultura, cidade europeia do desporto. Sinto muito orgulho da minha cidade. Mas há uma questão que é essencial. Eu não sou a favor do BRT. Então a gente sabe disso e, portanto, tudo aquilo que possa prejudicar a mobilidade do meu concelho, eu não sou a favor. E, portanto, nós temos de ser coerentes, independentemente do meu Presidente de Câmara ser do Partido Socialista. Eu já o disse que não sou a favor do BRT. Porquê? Por colocar autocarros numa estrada já com problemas graves, na 101. Obviamente que eu sei que não é a totalidade da 101 que levará autocarros, mas grande parte desta 101 já com problemas graves, que têm que ser revistos e requalificadas. Já sei que me vão dizer que estão lá há 36 anos. Isso serve para tudo, mas também tem que servir para aquilo que são os bons exemplos que Guimarães tem feito. E, portanto, sobre o BRT, eu sou completamente contra. Aquilo que eu defendo, quer do ponto de vista extraconcelhio e intraconcelhio, ou seja, eu defendo que devemos construir uma rede de metro de superfície intraconcelhio,
Conselho, dentro da cidade, ligando as principais vilas do Conselho, que está planeada, está orçamentada, e muitos dizem que são valores megalómanos. Sim, são cerca de 400 milhões de euros para 16,5 km na rede intraconcelhia. Mas nós estamos a fazer, neste momento, de Gaia à Casa da Música, são 6,5 km e já estão gastos, até a data de então, 500 milhões. E Guimarães não é o parente pobre deste país. Não é, não vai ser e não continuará a ser o parente pobre. Portanto, esta é uma dimensão intraconcelhia. Outra dimensão é a dimensão extraconcelhia, que é ligar Guimarães à próxima estação de alta velocidade a Braga. E se nós não formos capazes de ligar por ferrovia Guimarães à estação de alta velocidade a Braga, nós passaremos os próximos 100 anos ao lado de todo aquele que é desenvolvimento deste país e deste Conselho. Nós temos de ser capazes de fechar o anel do circuito de Guimarães-Braga, para que tenhamos o alfa todos os dias em Guimarães e em Braga. E só fechando este anel é que valorizamos o Minho, se quisermos, acima do Ave, acima do Cávado e até também ir até Viana, para ganhar uma importância regional que de outra forma nós não vamos ganhar. Não é descentralizando e melhorando só a ligação de Guimarães ao Porto, nós aí vamos perder força, vamos perder a ancoragem então, que nós precisamos. Ver, portanto, esta solução... Não, eu não admito, eu já o escrevi, disse-o há mais de um ano atrás, escrevi num artigo do Observador relativamente a esta questão da mobilidade, em que aquilo que eu defendo é uma ligação por ferrovia de Guimarães a Braga para fechar o anel, para que tenhamos a centralidade que é necessária. E não podemos ter medo dos investimentos que são feitos em Guimarães, porque nós não podemos continuar a passar ao lado dos grandes investimentos e só descarbonizamos, se quisermos, somos capazes de ser mais eficientes. As pessoas só deixam o conforto do seu carro, da chave do seu carro, em casa, se tiverem um meio de transporte que seja confiável, credível e comprometido. Ricardo Araújo, a coligação que lidera tem criticado atrasos em relação a este projeto. Considera que este Metrobus é estratégico para Guimarães? Repare, não deixa de ser curioso que a sua pergunta, objetivamente, ao candidato do Partido Socialista é: como é que está este projeto? Qual é que é o ponto de situação? Porquê? Porque o Partido Socialista teve, durante anos, a trabalhar para apresentar como solução o Metrobus para a mobilidade em Guimarães. E o Dr. Ricardo Costa, mais uma vez, onde é que o senhor estava durante estes últimos anos? Onde é que o senhor estava quando o seu partido esteve a propor e a defender o Metrobus? Não, sabe, nunca se ouviu o Dr. Ricardo Costa, no passado, quando esteve na Câmara, a contrariar estas soluções. Pelo contrário, estava na Câmara quando o Partido Socialista defendia até o teleférico para ligar a cidade às Taipas. Portanto, repare, o Partido Socialista, no tempo em que esteve no Governo e na Câmara Municipal, estabeleceu um protocolo para o estudo da solução do Metrobus. O Partido Socialista, na Câmara, consensualizou com os municípios aqui à volta, nomeadamente com Braga, esta solução do Metrobus. O Partido Socialista, inclusivamente, consertou, conversou, discutiu com a oposição uma solução consensual para dar força a esta reivindicação junto do Governo, desta solução de mobilidade para ligar Guimarães a Braga, e sendo que eu sempre disse que o fundamental é a solução intraconcelhia, que permitirá a ligação da cidade até à Zona Norte, particularmente às Taipas, e que é uma solução que depois deve ser replicada para outras zonas do Concelho, nomeadamente na ligação a oeste até Ronve, ligação a Famalicão, e depois para sul. Portanto, esta solução do Metrobus foi a solução que o Partido Socialista consensualizou. O Governo atribuiu 1 milhão de euros para se estudar esta solução, e agora vem o Partido Socialista do Dr. Ricardo Costa dizer que não quer o Metrobus e que quer o metro de superfície. Ora, isto é uma ilusão, porque Guimarães não é uma ilha. E o Dr. Ricardo Costa e o Partido Socialista sabem perfeitamente que o metro de superfície não é uma solução para os próximos anos em Guimarães. De resto, deixem-me dizer, porque isto é importante falar a verdade aos guimaranenses, os técnicos que o Partido Socialista contratou e que são insuspeitos, o Dr. José Mendes, ex-secretário de Estado do Partido Socialista, o doutor... Para concluir, Ricardo. Muito bem. Os dois técnicos contratados pelo Partido Socialista vieram a Guimarães, olha, aqui a este espaço, ainda bem recentemente no Centro Cultural de Vila Flor, dizer que a solução do metro de superfície não era uma solução execuível para Guimarães. Não é
a solução que proponham para Guimarães. E, portanto, eu que me parece, o Dr. Ricardo Costa não é especialista em transportes. Nós, os políticos, temos que ter visão para o território. Mas depois temos de pôr os técnicos a estudar essas soluções e a darem-nos as respostas. E as respostas que os técnicos que o Partido Socialista contratou, que são pessoas insuspeitas, vieram dizer claramente que a solução do metro de superfície é uma solução mais cara, mais difícil de implementar, com mais tempo para implementar e que, portanto, não é a melhor solução para Guimarães. Por isso, o Metrobus connosco, de facto, será uma realidade. Esta é a diferença. É como nas creches. Enquanto o Dr. Ricardo Costa quer continuar a estudar dados, nós queremos resolver os problemas dos vimaranenses e queremos construir creches. Portanto, o Dr. Ricardo Costa fica a estudar os dados, nós construiremos as creches e as soluções para Guimarães. Mariana Silva, a CDU sempre defendeu a ferrovia para fazer a ligação entre Guimarães e Braga. Como é que olha para este projeto do Metrobus? A mobilidade, para além de ser uma questão para além de ser um direito que nos permite aceder a todos os outros direitos, em Guimarães ganha uma dimensão maior, porque somos um território disperso e por isso é difícil realmente olhar para esta questão e encontrar soluções eficazes atempadamente para resolver o problema das pessoas. E por isso esta questão é uma questão já muito trabalhada e já muito discutida em Guimarães. Mas não deixa de ser irónico que de 4 em 4 anos o PS lembra-se que afinal concordava com a ferrovia Braga-Guimarães, que é uma proposta que tem décadas que a CDU faz e que votou contra e que não quis sequer ter influência naquilo que ouvimos o senhor candidato a dizer, que Guimarães não pode estar isolado e que tem o mesmo direito que todos os outros concelhos do país, e eu concordo, mas não quis fazer esta pressão sobre o governo e colocar no plano nacional ferroviário esta questão de ferrovia Braga-Guimarães. Mas aquilo que nós estamos aqui a colocar, já colocou tarde porque o plano já estava fechado, mas a questão aqui é que nós, eu não o interrompi, por isso, não interrompa, Ricardo, peço que não me interrompa. A questão que nós temos em cima da mesa hoje é mudar comportamentos, e se nós queremos mudar comportamentos, nós temos que criar soluções para as pessoas. Nós temos a Guimabus, temos a Ave Mobilidade, temos várias soluções que precisam de ser olhadas com seriedade, porque as pessoas precisam de transporte hoje, não precisam em 2030 para cumprir metas. As pessoas precisam de transporte hoje para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir para o comércio, para ir para a justiça, para ir para a cultura, para ir para a educação. Por isso nós precisamos de soluções hoje. E para hoje, aquilo que a CDU propõe é que haja uma visão intermodal do transporte público, que haja um passe intermodal que nos permita andar nos transportes públicos que temos acesso no nosso concelho, e as empresas que trabalham no nosso concelho e que têm também o apoio da Câmara Municipal, que passemos a ter mais horários e que olhemos para esta questão. Silva, mas se pudermos abordar agora a questão do metro. Porque o BRT e o metro de superfície não são questões para hoje. 1 milhão de euros foi gasto do Fundo Ambiental num projeto ou num estudo para o BRT. Nós andamos então a brincar aos transportes públicos e a gastar o dinheiro público. Porque se nós gastamos 1 milhão de euros para um projeto que afinal não queremos, não é? Então nós andamos aqui a brincar ao transporte público, porque nós precisamos realmente de olhar para aquilo que, ao fim do dia, hoje o vimaranense diz: eu não tive transporte público para ir trabalhar ou para ir para a escola, para onde quer que seja. Ou o autocarro não passou sequer na paragem onde devia ter passado. E estas são as questões que o município tem que estar atento. Não estou a dizer que não temos que olhar para as questões que se colocam para o futuro, como a ligação muito mais eficiente para o Porto, porque é necessário, porque é a partir do Porto, através da ferrovia, um meio de transporte muito mais sustentável, que nós temos acesso tanto ao país como à alta velocidade. Nós estamos a falar de um BRT que chega a Balazar e para ali, porque nós não sabemos se o Concelho de Braga vai querer dar continuidade. Correto? Por isso, porque estamos em eleições, os atores políticos vão ser outros e por isso nós estamos a atravessar com propostas e com medidas que nos vão impedir depois, ou que nos vão deixar à mercê dos vizinhos. E por isso nós precisamos de hoje olhar para a mobilidade
e já que vamos ser capital verde, com uma visão de sustentabilidade e olhar para estes projetos de futuro que nos liguem à alta velocidade, que nos liguem à capital do país, que nos liguem a todo o país, porque nós estamos afastados daquilo que é a resposta da ferrovia. E por isso precisamos de olhar para isto, mas seriamente. Não é hoje a gastar dinheiro do Fundo Ambiental para um BRT, amanhã vamos gastar para o metro ligeiro e depois, se calhar, vai surgir um outro projeto e vamos exigir também que nos seja dado dinheiro para pensarmos nisso. Isso também não é solução. Nuno Vaz Monteiro, como é que o Chega olha para esta questão do Metrobus? Para a questão do Metrobus e do metro de superfície, nós apresentamos uma alternativa que não vai acarretar milhões de euros, possíveis milhões de derrapagens e esperar 4, 5, 6 anos para uma solução. A nossa solução é imediata e vem já daquilo que estamos a fazer a nível nacional. Nós propomos que sejam abolidas o custo de ligação da autoestrada nas 3, que serão 4 ligações da autoestrada em Guimarães, Pinheiro, Silvares, Cerzedelo e a construção da saída de Brito, que irá beneficiar a zona norte do concelho, que irá beneficiar o Ave Parque, por exemplo, e pode trazer mais indústria para o Ave Parque, e com isso fazer também uma ligação a Braga e que de Guimarães para Braga sejam isentadas as portagens, para que possamos tirar trânsito da Nacional 206, da 105, da 101, da 310 e facilmente, sem ter que entupir o centro da cidade de Guimarães, os guimaranenses possam deslocar-se pelos vários polos, pelos vários pontos da cidade de Guimarães. O território é muito disperso, por muito que queiramos, não vamos conseguir abdicar do automóvel e complementando com aquilo que é o devido transporte público na área urbana, com as ligações aos pontos afastados que são do concelho de Guimarães, a nossa solução em termos de ligações e de rapidamente chegarmos a Braga, possível porque os estudos do TGV já levaram 100 milhões no tempo do engenheiro Sócrates e continuamos a não ter certezas sobre o TGV. E podemos efetivamente ligar-nos ao Porto. Mas isto seria uma solução, poderia eventualmente até ser uma solução para ligar depois o quadrilátero, isentando de portagens entre Guimarães-Braga, Braga-Famalicão, Famalicão-Barcelos, para que pudéssemos facilmente deslocar-nos nos pontos do quadrilátero sem que estivéssemos dependentes de 3, 4 anos, 5 anos, o BRT primeiro mandato, 4 anos, o metro de superfície ad eterno. Portanto, seria uma solução imediata que poderíamos pô-la em prática já no início do próximo ano, porque depende de assinaturas, digamos. Mas se o Chega fosse eleito, como é que geria este projeto que já existe? Isto é uma solução que para nós não é solução. Está 1 milhão gasto, tal como se gastou 100 milhões no TGV, mas neste momento para nós isto não é uma solução. Nenhuma situação, nem outra. As pessoas querem resolver os problemas hoje, não querem no amanhã, não querem projetos megalómanos, que muitas vezes demoram anos a sair do papel, como é o caso do Nó de Silvares, em que foi tema de campanha em 13, 17 e depois em 21 efetivou-se. Meia dúzia de meses depois já tínhamos na campanha autárquica um outdoor a dizer que havia uma solução para o problema que foi criado 3 ou 4 meses antes. Portanto, as pessoas querem soluções imediatas, estão fartas de esperar por soluções que não vêm, que custam enormidades e que o dia-a-dia continua a ser complicado porque de estudo em estudo, de milhão em milhão, as soluções não aparecem. Joaquim Teixeira, como é que o Bloco de Esquerda olha para este projeto do Metrobus? Também acha que não é solução? Bom, os transportes têm de se tornar viáveis, úteis e agilizados. Hoje nós, em Guimarães, temos um gravíssimo problema com os carros. Há carros a mais para o distribuir o trânsito com ligeireza. Esta proposta do Metrobus, ou metro de superfície, como queiram chamar, há várias visões, surgiu há pouco tempo. Porque houve uma proposta em tempos, e vamos sempre buscar o tipo de políticas seguidas na Câmara pelo Partido Socialista, que é não ouvir ninguém. E então, para compensar esse não ouvir, apresenta estas propostas. Propostas, na minha opinião, lunáticas.
não tem, não resolve o problema. Porque o nosso problema não está a ligação a Braga exclusivamente. Já iremos falar sobre isso. Nós propusemos, apoiámos até uma proposta da CDU, mas fomos um pouquinho mais além, mas isso são visões diferentes, mas isso não implica, não prejudica uma, não prejudica a outra. Nós propusemos a ligação ferroviária Guimarães-Braga, Barcelos-Viana do Castelo. E quem sabe, mais tarde, para o próprio interior, porque o interior fica sempre prejudicado. Aliás, eu estou a assistir a uma espécie de abandono da via dedicada por parte do Partido Socialista. Já ninguém fala na via dedicada, já se fizeram estudos, fizeram-se conferências, sim, para o lado de parte. E então a proposta que se fazia é que, a fazer-se uma via dedicada, que servisse o interior, fosse mais além, até nos concelhos próximos do interior, Vieira do Minho, Povo de Lanhoso, por aí fora. Agora, o que é que acontece? Esta proposta, ou estas propostas que estão a aparecer, é mesmo só para enganar os eleitores. Isso não é viável. Não é viável. É uma coisa que, se for construído, vai gastar milhões e milhões, quando se pode simplificar e servir muito mais gente. A prioridade é criar então medidas para o Bloco de Esquerda, a prioridade é então criar medidas para tirar o trânsito automóvel do centro da cidade. Também, isso é uma outra. Nós estamos a falar sobre a ligação e sabemos perfeitamente. Há uma coisa que eu devo dizer que me ia passar. Resposta rápida agora que já... Só um minuto. Nós propusemos, a propósito da saída da autoestrada em Brito, propusemos, na discussão da mobilidade do norte do concelho, a construção de uma saída em Brito, que servisse o Ave Parque e até o acesso a Braga. Toda a gente nos criticou. Temos de equilibrar os tempos, Joaquim Teixeira. A mobilidade naturalmente não se restringe ao projeto do Metrobus. Respostas curtas, agora que estamos a chegar ao final do debate. Ricardo Araújo, a coligação PSD-CDS promete transportes gratuitos para todos os residentes. Como é que isto será feito? Muito bem, só para deixar bem claro, a proposta do Metrobus é uma proposta naturalmente a pensar no médio prazo, de implementação imediata, mas também para alargar no futuro. Temos mesmo de avançar, Ricardo Araújo, porque Guimarães não pode ficar de lado. Se isto é possível em Braga, se isto é possível em Coimbra, também tem que ser possível em Guimarães. O Metrobus é execuível. O que é lunático, o que é estar a iludir os guimaranenses é precisamente a proposta do metro de superfície. Mas nós precisamos de dar resposta à mobilidade dos guimaranenses no imediato. E é por isso que nós propomos transportes públicos gratuitos para os residentes em Guimarães. Nós precisamos de uma revolução na mobilidade. Independentemente da idade e dos rendimentos. Para todos os residentes em Guimarães, nós queremos transportes públicos gratuitos. Nós queremos simplificar o acesso, queremos aumentar a cobertura e queremos aumentar a frequência. Precisamos de horários ao fim de semana, horários noturnos. Agora, Ricardo Costa, concorda com esta proposta? Eu acho que nós temos que caminhar para a democratização do transporte público, estamos completamente Resposta de acordo. curta, No meu programa por favor. eleitoral, que está feito, que está aqui em cima desta secretária, precisamente, está fechado, nós queremos que os jovens até aos 25 anos tenham transporte público e 65 mais com transporte público. Depois teremos que avaliar, o senhor também disse, Não interrompa, Ricardo Araújo, o senhor também disse que eu fazia parte do BRT, mas eu não fiz parte do BRT nenhum e mais, Mariana Silva. Fui eu quem, o ano passado, como deputado da Assembleia da República, coloquei no Plano Ferroviário Nacional uma proposta de ligação de Guimarães a Braga. Fui eu, enquanto deputado da Assembleia da República, subscrevi uma proposta subscrita pelo Pedro Nuno Santos com muito orgulho. Sim, temos que proceder à democratização do transporte público para os guimaranenses, mas temos que olhar de que forma é que podemos contribuir, porque não é fazer propostas, lá está, sem sustentação financeira, porque não temos noção quanto é que isso pode custar. E, portanto, eu não fiz parte do BRT, não sou incoerente, eu sou coerente naquilo que são as minhas temos mesmo de equilibrar os tempos, meus senhores. Mariana Silva, já há pouco falou da necessidade de maior frequência. Por favor, meus senhores. Sempre coerente.
Já há pouco falou da necessidade de haver transportes públicos mais frequentes, mais horários, mais veículos. Concorda com esta medida de transportes gratuitos para todos? A CDU sempre defendeu que o transporte público deveria ser essencialmente gratuito, não é? Sabemos que nem sempre é possível e que os orçamentos nem sempre conseguem responder a esta necessidade. Agrada-me a proposta e esperemos que avance. Mas aquela proposta mais realista que nós temos hoje em cima da mesa e que nós propomos é um passe intermodal a preços acessíveis, como aconteceu em Lisboa e no Porto, e houve as pessoas aderiram ao transporte público e por isso o transporte intermodal é essencial para Guimarães. Neste momento, e gostava só de frisar este pormenor, neste momento os passes das crianças são gratuitos, dos estudantes, e só servem para escola-casa, para um circuito muito reduzido, não podem usar ao fim de semana, nem podem usar nas pausas escolares. E, portanto, isto não contribui para que se adotem comportamentos de uso de transporte público. Porque nós não nos podemos esquecer que as questões do ambiente não passam por continuarmos a construir estradas, nem passam por continuarmos a arranjar soluções para os automóveis. Nuno Vaz Monteiro, transportes gratuitos para todos, concorda com esta medida? Sim. No entanto, se calhar pegamos nas ideias de todos e conseguimos chegar a consenso. Aliás, devia ser isto. Nós devíamos estar cá preocupados em melhorar a vida dos vimaranenses. Melhorar a vida dos vimaranenses. E então, pegar nesta, se calhar, de concluir, a questão para as do público, finais. se calhar um valor residual, que seja de facto utilizado nos vários transportes, nos vários serviços, e se pensarmos que hoje em dia, com os veículos elétricos que temos a fazer os transportes públicos, conseguimos ter custos muito mais acessíveis em termos de utilização e podemos facilmente chegar a um valor residual de um pagamento de taxa de utilização, ou um custo, ou até chegar a um ponto de não custo. Temos também que aumentar, e concordo mais uma vez, com a frequência, com a disponibilidade e com o alargamento dos horários. Nós temos, por exemplo, e só mesmo para terminar, temos aqui uma ligação à Penha que tem uma interrupção ao final da tarde e que podíamos ter durante a noite ou no início da noite o teleférico a funcionar, por exemplo, para que as pessoas não tivessem vindo de automóvel. Temos mesmo de passar às declarações finais. 30 segundos a cada um. Ricardo Costa. Volto eu. Não respondeu. Há bocadinho fiz-lhe uma pergunta, temos de equilibrar aqui os tempos. Que eu tenho qualquer coisa a dizer acerca do assunto. Porque, mas já há pouco falou que era preciso mais... Não, mas temos de sim, diga muito rapidamente, por favor. Para ser justos com o tempo. Porque na Assembleia Municipal de Guimarães, a nossa deputada Sónia Ribeiro fez uma proposta de os transportes públicos em Guimarães ser progressivamente gratuitos. Estou espantado, bem-vindo ao clube, finalmente, a direita junta-se Muito bem, muito bem. Vamos então passar às declarações finais e começo precisamente por si, Joaquim Teixeira, peço-lhe uma declaração final para terminarmos este debate. Bom, o Bloco de Esquerda entende que as soluções dos portugueses e, neste caso, dos vimaranenses, está à esquerda. Porque sempre que nós derivamos para a direita, temos o grande problema de só pensar em privatizar, em assuntos privados. Tem que ser 30 segundos para cada um. E termos esta vertente de esquecer os mais pobres, os trabalhores que são desprezados. Acho que ficou claro, muito bem. Mariana Silva, 30 Votar segundos. na CDU é votar na coerência, é votar num projeto com gente de trabalho competente e honesto, é votar numa possível conquista do lugar da variação na Câmara Municipal de Guimarães, para podermos realmente dar voz às questões que não são levadas e não foram levadas nos últimos 8 anos às reuniões de Câmara. E por isso votar na CDU é ter a certeza de que podemos viver melhor na nossa terra e que todos nós teremos voz na Câmara Municipal. Muito bem. Ricardo Costa. Muito bem.
30 segundos. Tenho orgulho do meu passado e tenho orgulho daquilo que será o presente e o futuro. Coerência acima de tudo. Existem 5 grandes prioridades como candidato à Câmara defenderei: a mobilidade, a habitação, a economia e a indústria, a inovação e o talento e a felicidade do bem-estar. Comigo, no Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Guimarães não poderá e continuará a passar ao lado dos grandes investimentos públicos, porque Guimarães não pode ser o parente pobre deste país. Ricardo Araújo, 30 segundos. Guimarães precisa de mudar e no próximo dia 12 de outubro essa é a oportunidade. Nós queremos inaugurar um novo ciclo de crescimento e de desenvolvimento em Guimarães com os vimaranenses. Queremos Guimarães com futuro, queremos Guimarães com todos. O Partido Socialista esteve no governo da cidade nos últimos 40 anos. Entendemos que é tempo de mudar. É tempo de mudar. Nuno Vaz Monteiro. Nós queremos uma oportunidade para poder dar um equilíbrio naquilo que são as contas de variação da Câmara. Neste momento temos apenas 2 partidos, um que governa há 36 anos, outro que há 36 anos não se mostra como alternativa, e queremos dar vida a Guimarães. Queremos trazer Guimarães novamente para as luzes da ribalta, queremos trazer para Guimarães e para os vimaranenses aquilo que estão a perder nos últimos 76 anos, que é o bem-estar, o conforto, a alegria de ser vimaranense, o orgulho de ser vimaranense. Connosco, Guimarães será grande de novo. Muito bem. Muito obrigada a todos por terem estado presentes neste debate. Espero que este debate tenha sido esclarecedor para os eleitores de Guimarães. Despeço-me e até breve.